Fala aí, galera. Aqui quem está falando é o professor Wallace Soares, de Física. Vamos começar esse projeto aí, vestibular, Enem, com toda a força, galera. E aprimore, já começando com uma dica aí muito boa, para vocês terem um entendimento, de como nós aplicamos, a fórmula da velocidade média de forma tranquila, né? Sem precisar decorar, né? A física você entende, é uma física que você vai por intuição, né? E costumo dizer, que se você não tem o conhecimento do conceito, não adianta você decorar fórmulas, né? Você vai mesmo para o vestibular cheio de fórmulas na cabeça e não vai adiantar, né? Você vai levar pau em relação às questões. Primeira coisa, entender o conceito. Mas aqui, galera, tem uma dica, de física que fala sobre velocidade média, né? Beleza, e qual seria essa dica? A questão diz assim pra gente, né? Pedro, Paulo, Tiago, João e Marcos fizeram uma viagem com destino a Blumenau, Santa Catarina. Todos iniciaram a viagem às 7 horas e 30 minutos. Então, nós conseguimos já perceber que a partida, o tempo inicial, é às 7 horas e 30 minutos. Pois bem, daí, ele diz, ainda vem ratificando que é do mesmo dia. Isso quer dizer que todos partiram no mesmo dia, no mesmo horário. A tabela a seguir representa a cidade de origem de cada um. A distância entre Blumenau e a cidade de origem, e a velocidade média da viagem. E aí ele vem dando as informações na tabela, né? Beleza. Então, Pedro percorreu 380 quilômetros com uma velocidade média de 95 quilômetros por hora. Pois bem, mas o que ele está querendo? E o importante é você entender, saber ali decifrar o que a questão está pedindo. Então, quando você olha a pergunta, o que ele está dizendo para a gente? Assinale a alternativa, apenas dos indivíduos que concluíram, a viagem antes do meio-dia. Antes do meio-dia, né? Então, galera, antes. Beleza. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que achar a velocidade média, Usar essa fórmula para cada um, Só que ali é o detalhe, galera. Ele deu para gente a distância e deu a velocidade, né? Nós vamos ter que achar o tempo. Bom, beleza, professor. Vamos fazer então para cada um. Pedro. Então, para Pedro, vou botar aqui 1. Então, Pedro é a velocidade, é igual a distância sobre o tempo. Beleza. A velocidade ele deu para a gente. E é muito importante você entender, e reparar que as unidades estão iguais. 95 quilômetros por hora é igual a distância, que é de 380 quilômetros, dividido pelo tempo, Então, aqui você observa, que a distância ela está em quilômetros na velocidade e realmente está em quilômetros na própria distância. Isso quer dizer que você não precisa fazer modificação nenhuma conversão, Está tudo em quilômetros por hora e a distância em quilômetros, então o cálculo vai ser feito daquele jeito ali, Bom, aqui é como se fosse não, é uma razão em proporção. Então, ao multiplicar cruzado, nós vamos ter, o seguinte, t vezes 95. Isso vai dar para a gente, 95t é igual a 380. Então, isso cai numa equação do primeiro grau, em matemática, hein, galera? Sexto ano, igual a 95. E isso dá um tempo para a gente, de 4 horas. Então, Pedro leva 4 horas para chegar, essa cidade de Blumenau. Pois bem, mas aí é o seguinte, se eles partiram às 7 horas e 30 minutos, e Pedro levou 4 horas, bom, professor, então quer dizer que eu tenho que somar, a partir do ponto de partida, mais do tempo de partida, mais 4 horas, sim. Então, outra coisa, horas fica embaixo de horas. Ah, professor, e não tem minutos. Se não tem minutos, você completa com zero, Então, vai ficar 30 mais zero ali, vai dar 30 minutos, E 7 mais 4 vai dar 11. 11 horas.
Ora, então Pedro, nós podemos afirmar, né, que foi um dos que chegaram, né, antes do meio-dia, né? Não que ele está falando? Isso aqui, ó, do meio-dia. Isso mesmo. Bom, 11h30 é antes de meio-dia. Então, Pedro, sim, né? Vou fazer um sinalzinho aqui para dizer que sim. Bom, beleza. Então, a D, a B e a C já estão fora, né? Porque, olha, se Pedro chegou antes, aqui, ó, B não tem Pedro, a C não tem Pedro e a D não tem Pedro. Então, já elimina, já fica entre a e a B. Pois bem, e aí, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o de Paulo, né? Mesmo esquema que eu fiz, eu vou fazer o do Paulo. Deixa eu só apagar aqui, galera. Opa. Vamos lá. Apagar aqui para a gente poder fazer o mesmo esquema com o Paulo. Não vai nem precisar você fazer com todos, né? Já que você já eliminou ali alguns, né? Bom, e como tem o Paulo na primeira e na última, vamos lá. Bom, Paulo com certeza também é, né, galera? Se a gente parar para pensar, o Paulo também está na letra A e na letra E. Então nós temos que fazer Marcos e Tiago. Vamos ver Marcos. Marcos, então, nós temos lá a velocidade de Marcos, que é de 40, a distância dele é de 120, dividido pelo tempo. Então, 40t é igual a 120. Corta um zero aqui, um zero lá. Então, nós temos um tempo aí de 12 dividido por 4. Isso dá 3 horas, né? Ah, professor, então 7 horas e 30 minutos foi a partida. Somando mais 3 horas, que foi o tempo que ele levou, vai dar 10 horas, né? E 30 minutos. Olha aí, ó. Nós já vimos que Marcos, né, também chegou antes. Então aqui, se nós temos Paulo aqui em cima e Paulo aqui embaixo, é sinal que Paulo também chegou, né? E daí, se Marcos chegou, Pedro foi, Paulo sim, e nós acabamos de ver que Marcos também, então só pode ser a letra A, né, galera? A nossa letra aqui, o nosso gabarito é a letra A, né? Pelo cargo ali de consciência, se você fizer, né, o de Tiago, você vai ver que Tiago vai ser o seguinte, ó. Cadê? Tiago vai ser o tempo é igual a 390 dividido por 65. Isso vai dar 6 horas. Então, 7 horas mais 6 horas, isso vai dar 13. Vai passar de meio-dia, né? Então, não pode ser porque Tiago, né, vai chegar depois. Então, galera, essa aí é a nossa dica, né? Para vocês ficarem ligados, porque o Enem, né, em 2021, veio novamente cobrando esse assunto de cinemática, né? Uma questãozinha assim um pouquinho complicada, né, que nós fazemos, que vocês desenvolvemos no nosso curso, né? E o Enem voltou, né? Mudou alguns assuntos, né? Veio com novidade com hidrostática, que já não vinha, né, há algum tempo, 2 questões, e cinemática novamente. Beleza, galera? Então, tá aí a nossa dica do dia para vocês. Um abraço, bons estudos a todos.